Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Foi escrevendo sobre economia, assunto constante na casa dele, que o Daniel Azevedo iniciou a carreira no jornalismo. Apreciador também de temas ligados à ciência e tecnologia, não demorou para ampliar o raio de atuação. Quando chegou ao agro, enxergou a possibilidade de falar sobre inúmeras temáticas ligadas ao setor e gostou do que viu. Especializou-se e passou a reportar a realidade do nosso campo para dentro e também para fora do Brasil. Além de editor-chefe do AgroFi News, ele também é correspondente internacional de veículos de diferentes países, para onde leva com isenção e responsabilidade a verdade sobre o agro brasileiro. Daniel Azevedo, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já te agradeço por ter aceitado o convite, né, de prontidão, né, cara? E eu te dizia, enquanto preparávamos para bater esse bate-papo, né, o quanto eu gosto, né, de também ouvir colegas, ouvir profissionais da comunicação, para que a nossa realidade, né, os nossos desafios, as nossas também conquistas possam ser ouvidas por aqueles que são as pautas, né, para as pessoas que a gente costuma entrevistar, pelas pessoas que a gente realmente gosta de ouvir informação. Nada mais justo que a gente também trazer um pouco dos colegas aqui que tanto trabalham para a comunicação do agro ser cada vez mais eficiente, ser mais eficaz, né? A voz do setor de fato ecoar cada vez mais longe, né, cara? Então já começo lhe dizendo isso, te agradecendo por estar aqui. É uma honra recebê-lo no podcast do Patrone. Como é que você está? Patrone, para mim é uma satisfação estar aqui com você, colega, que é um exemplo aí para todos nós aqui no segmento de jornalismo especializado. Uma honra e um prazer também, né? A gente tem essa atividade em comum, já tivemos passagens por veículos em comum também, né? Canal Rural. Então a gente se conhece, sabe como o nosso trabalho é importante, sabe também entrar aí nos detalhes aí da profissão e como a nossa profissão pode contribuir para o setor, né? Para o desenvolvimento do setor, seja em adoção de tecnologia, seja em compreensão do mercado, seja em tomada de decisão, seja em responsabilidade socioambiental, enfim. O jornalismo especializado no agro também tem que ser uma pauta, né, do setor. Maravilha, concordo plenamente com você, cara. E para quem está nos ouvindo aqui agora, o Daniel vai falar um pouco da trajetória dele, vai, né, falar um pouco da comunicação, como que o agro chega mais próximo da vida dele. Também vai falar sobre tecnologia, que é uma das áreas aí que ele domina na comunicação também, esse foco com a tecnologia agro. Durante um bom tempo ali no Canal Rural também falou muito sobre isso, né, Daniel? Eu sei que está presente na tua área de cobertura também. Mas vamos lá, vamos começar conhecendo um pouco do Daniel Azevedo, né? Como começa a tua história, Daniel? Patrone, eu sou um rapaz da cidade, né? A minha relação com o campo, assim, na infância, adolescência, meu avô tinha um sítio, né? Mas, assim, não era uma coisa presente na minha vida. No entanto, eu falava muito de economia com meu pai, meu falecido pai, né? Já faz 30 anos que ele se foi. E nisso eu comecei a escrever sobre economia logo no começo da minha profissão. Eu sou jornalista formado faz 23 para 24 anos, né? Então as pautas sobre agronegócio começaram a aparecer para mim. E como um curioso, que é uma característica de muitos jornalistas e minha também, né? Eu me interessava muito em temas de ciência e tecnologia. Então, quando eu comecei a profissão, eu fui repórter aqui no jornal da minha cidade, passei a escrever para Super Interessante e surgiram oportunidades no agronegócio, né? Isso já faz, vamos lá, 18 anos mais ou menos, né? Então, desde essa época, devia ser 2005, 2006, quase 90, 95% do que eu faço é relacionado ao agro, né? Então, 2009 eu me especializei mais, fiz um MBA em Gestão Estratégica no Agronegócio na FGV, né? E, enfim, daí me tornei totalmente dedicado ao agronegócio, ao jornalismo especializado no agronegócio, né? Mais ou menos essa é a minha trajetória. E daí, de então, os primeiros veículos que eu trabalhei no setor
foram dedicados à produção animal, né? Aves, suínos, bovinos, leite, peixes também, né? Pescado, né? Piscicultura. E depois disso eu abri meus horizontes aí para outras áreas do agro, com uma assessoria de imprensa e também com correspondências aqui no Brasil e no exterior, até que eu passei também a corresponder com Globo Rural e outros veículos, né? E enfim, eu fui chamado pro já mais próximo aqui, né? Já há menos anos, para o Canal Rural, né? Onde eu fui editor-chefe do Ag Evolution, que era o programa que tratava de inovação, né? Plataforma 100% dedicada à inovação. E nos últimos 3 anos eu estou como editor-chefe do AgroFi News, né? Que é um site que tem também exatamente 3 anos. Eles me chamaram, né, do Canal Rural para iniciar esse projeto, que também está indo muito bem. Daí é um site generalista, né, no agronegócio. Então trata tanto de tecnologia, como de política, como de economia, cotação, clima, geopolítica, enfim, todos os assuntos aí que envolvem o agronegócio, que é a cadeia mais longa da nossa sociedade, né? Então, você fala de tudo, né? O agronegócio tem interface com tudo. Exatamente, cara, é muito ampla, né, o leque, é muito amplo o leque de interface do agro, né, a gente sempre costuma falar disso, e pela trajetória rápida que você narrou aqui, né, rapidamente, aliás, você narrou a tua trajetória, para quem está ouvindo e eventualmente seja da comunicação ou queira adentrar a comunicação, olha o tanto de oportunidade que existe, né, você trouxe aqui vários pontos aí que realmente chamam essa atenção, né, do quanto a gente tem possibilidade de atuar quando a gente fala em jornalismo especializado, especialmente em jornalismo agro, né? Claro, você falou bastante, citou, né, inovação, citou economia, mas são interfaces também que estão ali diretamente ligadas com o agro. Deixa eu só te perguntar uma coisa, você de que cidade que você é, natural? Sou de Campinas e a minha sede é em Campinas, ainda que o escritório da AgroFi seja em São Paulo, né? Uhum. Continua em Campinas. E aí, Daniel, só pra gente ter aqui, que acho que é legal a gente saber, o que te levou a fazer jornalismo, cara? Primeira coisa. Jornalismo, Patrone, eu provavelmente seria engenheiro, né? Eu sempre gostei de exatas, sempre gostei de tecnologia, mas naquele momento de escolher a profissão, eu queria poder falar sobre qualquer coisa que eu tivesse interesse. Não, o sistema educacional brasileiro, ele obriga a gente a escolher a profissão. Muitas vezes a gente não tem certeza, né? A gente é jovem, já tem que optar por uma carreira, né? Não tem uma fração aí do currículo universitário aberto para você poder optar mais para o final da sua formação universitária, né? Então eu escolhi o jornalismo. Eu gostava de música, eu gostava de esporte, eu gostava de economia. E daí o mundo foi indicando para mim que o agronegócio, a agricultura, a pecuária, com todos esses setores aí, era um tema interessante e inesgotável e amplo para eu explorar. Daí eu acabei, né, seguindo nesse caminho. Maravilha. Você lembra qual foi a primeira pauta agro que você fez, cara? A primeira pauta agro que eu fiz foi sobre o preço da terra, que eu me lembre, né? Talvez eu tenha feito alguma coisa no estado de São Paulo. Isso aí foi ainda no veículo aqui que eu trabalhava em Campinas, o Correio Popular. Isso aí foi 2003, por aí. 2003, 2002, 2003. Que tinha aumentado muito o preço da terra no interior de São Paulo. Eu fiz essa matéria, entrevistei um especialista da Unicamp, um professor lá da Faculdade de Economia, enfim, justificando, né? Ele já falava, naquele então, de como o agro crescia, como estava se transformando, como estava ficando mais eficiente, como era uma necessidade do mundo. Esse pano de fundo, né, dos discursos aí do agro ainda é atual, né? Bacana, cara. E aí, obviamente, as oportunidades foram surgindo, como você falou, e foi cada vez mais falando sobre agro. Daniel, antes da gente seguir falando sobre jornalismo, né, no dia a dia, na profissão, na redação, eu queria que você falasse um pouquinho da tua ação também como professor, né? Sim, eu tive essa honra, Patrone. Eu me formei jornalista na PUC de Campinas, né? Em 2018, um professor, que foi meu professor na PUC, falou: Daniel, eu vejo sua construção de carreira no agronegócio, vejo o seu trabalho e aqui a demanda, né, de alunos da graduação e até alunos já formados
para saber mais de especificidades da comunicação do jornalismo no agro. Então, ele me convidou para a gente organizar um curso na PUC de Campinas, a gente organizou esse curso. Era um curso de pós-graduação, havia 30 vagas, houve quase o dobro de inscritos, só que teve que aumentar a sala, enfim, foi um sucesso, né? Bastante gente, desde jornalistas, relações públicas, publicitários, mas também engenheiros agrônomos e profissionais de outras áreas, né, de outras profissões, né, que atuam no agronegócio, fizeram esse curso, né? Foi um curso de 6 meses e foi muito bem. E no ano seguinte começou a pandemia, né? Daí a pandemia a gente tentou fazer um módulo digital e daí a gente não conseguiu reunir o número de pessoas, né? Mas enfim, a tentativa agora da PUC é fazer não uma pós-graduação, que era uma especialização. A tentativa é fazer uma especialização com mais fôlego, né? De 2 anos, enfim, daí a gente vai ter outros professores convidados para, né, explorar mais, que é uma temática muito ampla, como a gente vem dizendo, e que demanda mais carga horária, né? Essa segmentação que a gente fez foi uma pincelada geral, né, no jornalismo agro. E o que você achou, cara, da experiência? Foi bem interessante, foi bem desafiador, Patrone. Eu tive que preparar 12 aulas para esse período todo, para sintetizar, né, os conteúdos. É um desafio, né? Até a gente aprende mais quando a gente tem que falar as coisas de maneira simples e organizada, né? Foi útil até para mim, né, como profissional. E o interesse dos alunos pelo tema do jornalismo e da comunicação no agro foi bastante intenso, tinha muita participação das pessoas, né? Então foi uma oportunidade de mostrar a teoria de como funciona isso, desfazer mitos, né, que tem sobre o agronegócio, mostrar a amplidão do setor nos as diversas áreas que as pessoas podem trabalhar em comunicação no agro, ou seja, foi uma experiência muito rica, Patrone. Legal, cara. E aí eu aproveito essa deixa que você traz aqui para te perguntar, cara, o que é ser um jornalista agro, né? O que a gente precisa realmente utilizar, observar na nossa profissão, né? Para quem está ouvindo aí, tem uma pontinha de, quem sabe, também vir para esse lado, né? Trazer um pouquinho da informação para o lado de dentro da porteira, para o lado de fora da porteira, mas enfim, entender o que é essa cadeia produtiva, o que é esse setor tão grande, né? Eu queria que você trouxesse, na tua opinião, quais são os pontos principais aí que um jornalista agro precisa para atuar. Olha, Patrônio, eu vou te dizer que nos últimos anos ficou ainda mais clara a importância da comunicação bem feita e também do jornalismo, né, especializado no agronegócio. A gente não tinha a dimensão de como narrativas ou informações fora de contexto, falaciosas, erradas, né, podem prejudicar, né, não só quem atua no agro, mas também a sociedade como um todo, né? Porque a gente pega, por exemplo, a sociedade não saber a importância que a produção agropecuária tem, ou a importância, por exemplo, do uso de defensivos, para colocar um assunto polêmico, né? Pode gerar uma pressão política que pode alterar uma lei que pode ter uma consequência em mais inflação para todo mundo, por um motivo de simples ou intencional desinformação, né? Ou seja, então, um exemplo prático e até atual, né, que essa semana se discutiu aí o fim dos incentivos fiscais, né, para a área de defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos. Enfim, não tem menor sentido esse tipo de discussão e é fundamentada em falácias, né, em mentiras, né? Para dar um exemplo. Outro exemplo, a relação do agronegócio com o meio ambiente, né? A relação do agronegócio com a nutrição, a relação a diferenciação que tentam fazer
dos grandes produtores para os pequenos produtores. Ou seja, é como se o pequeno produtor devesse ser sempre um coitado, não, ele tem que ser estimulado a ser um grande empreendedor também, um grande empreendedor ainda que em pequenas áreas, né? Então, é uma responsabilidade grande, ou seja, as narrativas nunca tiveram tanto efeito prático, tanto efeito concreto, né? E para você desfazer narrativas falsas, você tem a responsabilidade de apurar bem, de ter uma bagagem para conhecer os assuntos, se dedicar, né? Ter isonomia para falar sobre as coisas, né? Isenção, enfim. Então é uma profissão bastante desafiadora e recompensadora também, porque a sua palavra, a sua dedicação constrói também a melhora do setor, constrói oportunidades, constrói sustentabilidade, constrói empregos, constrói tudo isso. Então é desafiador e recompensador na mesma medida. Maravilha, cara. Eu faço minhas suas palavras. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E realmente talvez nunca tenha sido tão importante, né, ter uma voz forte, né, do agro como a gente tem visto nesses últimos anos, né? Para desconstruir narrativas, né, que realmente intencionais ou por desconhecimento, como, né, a gente costuma dizer, né, arranham tamanhamente, sobremaneira, a imagem do setor. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Ô Daniel, e eu queria aproveitar para trazer também nesse ponto da comunicação, antes da gente falar um pouco mais de inovação, você faz parte, né, assim como eu, da rede de jornalistas Agro, né, a rede Agrojor, né, que realmente tem esse propósito de unir forças, né, e fazer valorizar cada vez mais a nossa comunicação, o nosso trabalho, a nossa missão e assim por diante, né. E eu acho que é interessante você, como um cara que está sempre viajando, o pessoal que conhece o Daniel, sabe quanto ele tem atuado também fora do Brasil, né, tem marcado presença fora do país. E como são os jornalistas agro em outro país, né? Eu me recordo que havia uma história interessante da surpresa de colegas de outros países com a nossa realidade. Que explica essa história? O relacionamento com jornalistas de outros países é muito curioso, é muito interessante, né? Há 10 anos já se falava, mas não se falava tanto sobre a potência do Brasil, né? E já faz mais ou menos esse período que eu contribuo, né? Que eu sou correspondente de veículos internacionais, né? Então, normalmente, quando o jornalista estrangeiro especializado no agronegócio encontra um jornalista brasileiro especializado no agronegócio, ele fala: ah, você é brasileiro? Nossa, mas como o Brasil é grande, né? Nossa, mas como é uma potência. E a Amazônia? Sabe? A segunda pergunta deles é isso, sabe? E a sustentabilidade, né? E daí eu tenho até quase um discurso pronto. Olha, o Brasil preserva, segundo a NASA, não estou nem usando os dados da Embrapa, porque a Embrapa fala que é 66,2, a NASA fala que é 66,8, né? De vegetação original preservada, né? Segundo a NASA, é 66,8.
Se você pegar essa área, é mais do que a Europa inteira sem a Rússia, né? Eu explico para eles. Então, eles têm uma vaga impressão sobre a maior parte deles. É claro que tem outros que já vieram, se aprofundaram, estudam mais, mas a via de regra eles têm uma vaga impressão sobre o que é o agronegócio no Brasil, né? Então, e eles constroem 98, 99% das narrativas sobre o agronegócio brasileiro no exterior são eles que constroem, né? Então, é um ponto de atenção muito grande, porque o nosso agro, apesar da maior parte da produção ser destinado ao mercado doméstico, a gente pode colocar, varia de cultura para cultura, né? Que pelo menos 25% ou 30% do que a gente produz no agronegócio vai para o exterior, né? Dependendo de cultura para cultura, né? Então, assim, a imagem que eles têm de nós é muito importante, né? E esses caras são os formadores de opinião nossa lá fora, né? Por isso, aproveitando aí o gancho que você citou da Rede Agrojor, é importante a gente ter a nossa associação, inclusive para representar o Brasil junto a esses outros profissionais, esses colegas, né? E eles terem informação com mais qualidade sobre o nosso agro, né? Essa é uma das funções da Rede Agrojor, na qual você é diretor e eu também, né? Especificamente sobre relações internacionais, no meu caso, né? Mas a Rede Agrojor, desenvolvendo um pouco mais esse tema, ela surgiu justamente por isso que a gente está falando, que é a qualificação, né, dos profissionais, a representação dessa categoria, né, de jornalista especializado no agronegócio e também de networking entre nós, né? Porque a gente tende a ser muito ocupado com as nossas pautas, com os nossos afazeres, e muitas vezes a gente fala menos do que a gente deveria entre nós, né? Então, esses são os 3 pilares aí da Rede Agrojor. Maravilha, cara. Já fica o convite aqui para outros colegas aí conhecerem um pouco mais e também se associarem, né? Realmente é muito bacana. Tenho gostado muito de participar desde o início. Está muito legal mesmo esse trabalho. Ô, Daniel, e aí você falou, e aproveitando só rapidamente mais um pouquinho esse gancho da comunicação internacional, o fato de você ser correspondente para alguns veículos de fora, né? Para alguns projetos de fora. Sobre o que você escreve, sobre o que você fala, o que é o interesse deles? Você já trouxe aqui a curiosidade, né? Mas assim, de que maneira ecoa a tua visão aqui do Brasil, da nossa realidade, no material que você produz para fora? Olha, Patrone, eu sou correspondente fixo de uma editora holandesa já faz 6 para 7 anos, tá? E essa editora, ela tem ela tem mais publicações também no agronegócio, mas ela tem 5 publicações que eu escrevo quase semanalmente, né? Que é uma especializada em suínos, que chama Pig Progress, uma especializada em aves, que é Poultry World, outra especializada em leite, que é Dairy Global, outra especializada em nutrição animal, que é All About Feed, e a outra é em inovação, que é Future Farming, né? Eles têm outras publicações ali, que é um agro mais diário, mais generalista, mais focado mesmo na Europa. Essa eu tenho essa correspondência fixa já faz 6 anos, mas eu já escrevi, enfim, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Finlândia, para a Espanha, né? A partir do momento que eles identificam um profissional que eles podem confiar, né? Essas partes servem porque há muito interesse sobre o agronegócio no Brasil, ainda mais entre quem é especializado no segmento, né? E assim, quando você mostra isenção, porque eu não estou também para fazer exaltação, né? Ou para fazer vista grossa do que eventualmente pode não ser bom no agronegócio, né? Eu estou para falar de maneira equilibrada, né? Equidistante. Então, quando eles veem que você coloca os pontos positivos, coloca os eventuais pontos negativos, você ganha a credibilidade, né? E daí eles, por exemplo, recentemente, faz uns 3 meses, eles quiseram que eu fizesse um texto sobre o que o agricultor brasileiro pensava sobre o Green Deal europeu, né? Aquela lei do anti-desmatamento, né? Então, eu falei com o pessoal da ProSoja, eu falei com o pessoal da Biov, eu falei com acadêmicos,
né? Eu falei com pessoas da Embrapa e eu coloquei ali, né? Que assim, o produtor brasileiro ele tem mais críticas do que preocupação com esse regramento europeu. Pela injustiça, já que a gente preserva 60 e tantos por cento, eles não preservam nem 5, é contraditório, né? Estão querendo sobrepor uma legislação que é o nosso Código Florestal, que é inclusive uma das mais exigentes, se não for a mais exigente do mundo entre os grandes produtores, né? Enfim, então, quando a gente constrói essa confiança, há muito interesse e eu vejo como eu me sinto, de certa maneira, um privilegiado por poder falar a realidade, né, para esses públicos também, né? Desfazer um pouquinho a imagem errônea que eles têm. Para você ter noção, Patrone, teve um evento que eu fui, eu já conheci essa jovem jornalista alemã, ela falou assim, não, mas o Brasil está queimando tudo, está destruindo a Amazônia. Eu falei assim, olha, é, existem queimadas naturais, existem queimadas acidentais, existem queimadas criminosas. Mas nesse ano em concreto, a extensão de queimada que tinha acontecido era 0,0001% da área da Amazônia. Ou seja, é relevante, a gente não deve queimar nenhuma árvore ilegalmente, enfim, né? Mas ela me mostrou um mapa, Patrone, que supostamente estaria mostrando as queimadas da Amazônia, no Brasil, né? Que Campinas, eu falei assim, se esse mapa seu é verdade, a minha casa está pegando fogo, sabe? Ou seja, era um mapa completamente manipulado para impressionar o público, sabe? Então, é para você ver um nível de necessidade que a gente tem em falar, levar boa informação não só para o público da cidade aqui, mas até para os jornalistas agro de lá. Cara, sensacional você trazer essa experiência, esse depoimento, cara, porque assim, a gente ouve muitas vezes, né, pessoas que criticam, dizendo, mas os produtores estão falando isso, só quem defende está falando isso, aquilo, e aí você traz uma visão, né, de um comunicador que já, inclusive na resposta anterior, na tua fala anterior, falou sobre ser, né, conquistar credibilidade, mostrando os pontos positivos e, eventualmente, caso os tenha, os pontos negativos também, ou seja, ser, né, jornalista na sua plenitude, que é, ou seja, ouvir os dois lados, né, e mostrar as duas realidades, mostrar a realidade. E aí você se depara com uma situação como essa, né, de mapas manipulados. Muita gente não acredita que isso realmente acontece. Sim, gente, acontece, né, é uma crítica realmente que vem com uma carga imensa de protecionismo, ou seja, ela fica ainda maior, né, e é assim que realmente e só a informação correta, clara, né, e objetiva é que vai ajudar a combater isso, né, Daniel, porque isso é ad eterno, né, cara, realmente é uma missão, você já tinha dito isso, é uma missão, né? Certamente. E é isso que é uma das recompensas que a gente tem, né, Patrone? Quando a gente faz um trabalho bem feito, que a gente é reconhecido tanto por quem tem uma visão quanto quem tem uma outra, né? Isso é uma recompensa, isso satisfaz, né? Isso dá mais força para a gente seguir nessa missão. A gente não faz para ser reconhecido, a gente faz por fazer um bom trabalho, né? Porque essa é a nossa motivação todo dia. Mas quando tem esse tipo de reconhecimento, né? É satisfatório, né? É uma energia a mais. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
Vamos falar um pouquinho de inovação, Daniel, que é uma das áreas aí que você tanto gosta, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que você tem visto essa inovação? A gente falava inovação crescente, né? Inovação constante no agro, né, cara? O tempo todo, né? Nosso agro é extremamente tecnológico. Me fala como você tem visto essa nossa realidade, né? E traz ali alguns exemplos também, que eu sei que você está sempre antenado, o que está vindo de novo por aí. Patrone, eu vou te dizer o seguinte, eu estava lendo um livro e eu vi um argumento ali que eu achei que resume bem o potencial da ciência, da tecnologia, da inovação também no agro. Ele dizia que nos próximos 20 anos, isso aí era 2020, nos próximos 20 anos, a humanidade vai ter mais invenções, mais inovações tecnológicas, mais coisas disruptivas nos próximos 20 anos do que teve desde a invenção da escrita pelos sumérios, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, até a invenção dos computadores na década de 60. Ou seja, vai ter mais invenção nos próximos 20 anos do que nos últimos 5.000 anos, né? 5 ou 10.000 anos, enfim. Dado aí as conexões que uma tecnologia descoberta faz com outra, né? Então, isso se aplica na tecnologia da informação e comunicação, que é os TICs, né? Que é o digital. Isso se aplica em genética, isso se aplica em robótica, isso se aplica em nanotecnologia, partículas de defensivos, isso se aplica em biotecnologia, isso se aplica, enfim, nas mais variadas áreas, né? Satélite, mais preciso. E daí, quando você começa a interagir uma com a outra, o potencial de ganho é difícil imaginar, né? É potencialmente sem limite, né? O que o ser humano pode fazer por meio da tecnologia responsável e da ciência bem feita, né? Por exemplo, se você pega um átomo, né? Um átomo, ele tem lá no núcleo o nêutron e o próton, e ele tem o elétron girando em volta dele, né? 99,9% do átomo é vazio, é nada, é vácuo, né? Ou seja, a inovação tecnológica pode preencher isso e mudar a forma como todos os materiais são feitos, né? Ou seja, só para dar uma estimulada na imaginação, né? Ou seja, a gente pode mudar como a semente se comporta, a gente pode construir sementes sob medida, né? Existem plantas que produzem laranja, e sai a fruta laranja que já tem vacina dentro. É uma coisa muito fora da caixa, né? Existem robôs, né, que eles trabalham 24 horas por dia sem parar enfim, fazem todo e qualquer tipo de atividade. Ainda não tem a mesma potência de escala, ainda não tem a mesma prática, né, o mesmo número de horas nas lavouras, mas existe isso. Se a gente tem dados da CropLife, por exemplo, o uso de defensivo por hectare, né, caiu por conta da eficiência das moléculas de defensivos, caiu tipo 90%, 95%, né? Usando, a gente está falando de mililitros, né? Com a evolução das moléculas e da nanotecnologia, vai ser nanolitros. A gente não vai usar mililitro, a gente vai usar nanolitro. É uma coisa que você passa a mão e você não sente nem úmido. Ou seja, vai estar lá dentro da semente. Daí é asas para a imaginação, né? É inteligência artificial. A inteligência artificial com computador quântico. Hoje a gente tem uns computadores quânticos aí sendo testados, já operando, mas não é amplamente divulgado. Quando a gente tiver em escala esses computadores quânticos com a inteligência artificial, eles vão dar um nível de precisão para previsão climática que é quase dizer assim, Patrone, vai chover agora e cai a gota em você aí, na coordenada exata que você está. É coisa desse nível, sabe? Então, é muito interessante o que está por vir, por isso que é apaixonante para mim a coisa da inovação. Às vezes fica um pouco distante da realidade, essas coisas muito fora da caixa ficam um pouco distante da realidade do que a gente
vê, né, mesmo entre os mais evoluídos aí, entre os mais tecnológicos, mas a gente já vê uma parte importante dessas coisas. Produtor fazendo gerenciamento de dados, produtor entrando ali na casa decimal de aplicação de insumos, a casa decimal de aplicação de insumo para uma propriedade que tem milhares de hectares, isso é diferença de centenas de milhares, milhões de reais no final da conta, né? Então, boa parte disso já é realidade, vai muito a mais, né? Muito bom, cara, muito legal. E é interessante assim, né? Você trazia isso, vou relembrar aqui um pouco do quadro, né, que você trazia lá, e trazia vários exemplos ali muito bacanas, né, que sempre, toda semana, ele chamava muita atenção, né, o que o Daniel vai trazer ali de novidade que ele está acompanhando. E aí eu te pergunto o seguinte, Daniel, o pessoal que deve estar ouvindo aqui também provavelmente tenha essa dúvida. Onde você se abastece dessas informações, né, cara? Quais são as fontes aí que te mantém aí sempre, você tá sempre ligado, buscando, né, o que tá vindo de novo, além das revistas científicas, evidentemente, né? Patrone, assim, em termos de pesquisa aplicada no agronegócio, o Brasil é tão bom ou melhor que os melhores, sabe? A Embrapa, a Exalc, a Universidade Federal de Viçosa, Lavras e outras, né? As que apareceram primeiro na minha cabeça. A Universidade de Londrina, Santa Maria, ou seja, diversas, né? O Brasil, em termos de pesquisa científica, o Brasil é tão... Porque essas inovações, elas começam com pesquisa de base de científica, né? Depois que acaba aplicando. Então, assim, você acompanhar o que a Embrapa faz, você ter contatos, fontes, nesses principais centros de pesquisa, é uma maneira, né? Às vezes, não é que você precisa ficar ligando, você desenvolve ali um relacionamento, conhece a fonte, e daí você segue essa fonte, de repente aparece no perfil dela, você fica sabendo, né? Além, é claro, eu busco sistematicamente as novidades aí mundo afora, né? Publicações especializadas, de credibilidade e tal, para ficar sabendo das coisas, né? É mais ou menos assim. Agora, aguça a curiosidade o tempo todo, né, cara? Você que é um cara bastante curioso e tá o tempo todo sempre antenado, evidentemente, né? Não, é que não tem fim, né? Talvez, assim, descobrir um novo campo de pesquisa, talvez demore mais tempo, mas para você explorar tudo que tem o CRISPR, por exemplo, explorar tudo que tem a biotecnologia, a nanotecnologia, o digital, a robótica, enfim, não acaba, né? Tem novidade todo dia, quase. Maravilha. Daqui a pouco eu vou trazer o número de um episódio aqui. A gente recentemente ouviu o professor Ailton Terezo, que é aqui de Mato Grosso, né, e falou bastante sobre nanotecnologia, né? Enquanto você comentava ali, eu lembrava do bate-papo com ele, realmente falando de tudo que a gente tem da imensidão de possibilidades que nós vamos ter decorrendo dos estudos com nanotecnologia, né, e aplicada ao agro. Daniel, a gente vai caminhar para o fim aqui, cara, e enquanto eu vou procurar o número do episódio para dividir com nossos ouvintes, a gente tem uma tradição aqui no podcast, cara, que na reta final é saber o seguinte, do nosso convidado, da nossa convidada, né? Primeiramente, qual aquela pergunta que você espera ter que responder um dia, cara? Que você fala assim, pô, queria que me perguntassem isso. Essa é a hora de você também viajar e trazer essa pergunta. Não sei se você já tem ela formulada, se não, vamos pensar aí uma pergunta que você gostaria de responder um dia. Foi de pronto. Você está satisfeito com o que você fez? Boa. Até aqui? Ainda não. Acho que mais ou menos é por aí a resposta, né, cara? A gente tem que estar sempre buscando... Tem algo ainda que você queira que esteja no teu foco ainda, que você... Olha, isso vai ser uma realização grande, que você esteja já pensando? De realização, Patrone, eu penso mais em chegar na qualidade, ver um material que eu possa falar, esse aqui ficou, não mudaria nenhuma linha. Isso a gente sabe que é difícil, né, Patrone? Quando você escreve, quando você apresenta, quando você entrevista, sempre acha, não, aqui podia ser... as pessoas podem até falar, não, mas está ótimo, está bom, mas você fala... Então, chegar num material que eu diga assim, esse aqui eu não mexeria nenhuma linha. Eu penso mais nesse sentido de qualidade do que propriamente falar, não, eu quero ser tal cargo, tal pessoa, ou comprar tal coisa, ou ter tal coisa. É o que mais ocupa meu pensamento, é o que mais me motiva hoje, Patrone. Maravilha, cara. Agora outra pergunta é mais simples, cara. Uma curiosidade sobre você. Curiosidade, eu sou meio tipo comum, cara, meio prosaico. Bom, eu gosto de poesia, vai. Eu gosto de poesia. Legal, hein, cara. Legal, bacana. E daí eu vou até falar uma, do Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, ele tem um poema que talvez seja um dos melhores da língua portuguesa, chama Tabacaria. E tem um trecho se o pessoal que está ouvindo quiser ouvir esse poema depois, eu acho que vale a pena. Tem um trecho desse poema que fala assim: seja como as pessoas que nasceram para conquistar, não como aquelas que achavam que tinham qualidade suficiente para conquistar, ainda que tenham razão. Bacana, muito legal, muito legal. A terceira pergunta é mais simples ainda, Daniel. O pessoal que quiser conhecer o teu trabalho, quiser te procurar nas redes sociais, como te acha aí? Profissional, eu tô no LinkedIn, né? É Daniel Azevedo Duarte. E daí também tem o Agrofy News, né? Para onde eu escrevo todo dia. As minhas redes pessoais eu compartilho alguma coisa do profissional, mas é muito menos, né? Mas é @Nier Duarte, @NIER Duarte, Nier Duarte, né? É o Instagram e o Facebook também. Maravilha, cara. Antes de concluir aqui, Daniel, eu vou só dividir então o número do episódio, número 138, com o professor Ailton Terezo. O episódio foi o Nanotecnologia a partir de resíduos, as pesquisas desenvolvidas em Mato Grosso que podem revolucionar a maneira de produzir alimentos. Episódio 138, já fica a dica aqui também, Daniel. Você que gosta bastante desse tema, acompanhar esse episódio é muito bacana, muito legal mesmo. O professor Ailton é um bate-papo sensacional, muito legal, assim como... Da onde que é o professor? Fica na Universidade Federal de Mato Grosso, fica aqui em Cuiabá. Ah, excelente, excelente. Aí jornalista já trocando figurinha para ter uma nova fonte, né? É muito legal mesmo, boa. Depois eu te passo o contato dele, certamente vai gostar muito de bater um papo contigo. Daniel, cara, quero te agradecer, cara. A proposta era exatamente essa, né? A gente ouvir um pouco de história, né? Falar um pouco sobre comunicação, sobre inovação, né? E claro, sobre agronegócio. Te agradeço muito, cara, por ter aceitado o convite. Certamente quem ouviu aqui gostou muito desse episódio. Vai procurar cada vez mais, né, o teu trabalho, vai procurar cada vez mais estar atento às inovações, né, viajar um pouco, como você disse, né, tem coisas que são muito, parece que tá uma galáxia distante, né, mas estão sendo aplicadas no dia a dia, e a nossa missão enquanto comunicadores é justamente servir muitas vezes como essa ponte também, né. Obrigado pela participação aqui, cara. Agradeço muitíssimo, Patrone, conta comigo sempre e admiro muito o seu trabalho e você é um exemplo aí para os profissionais e com certeza um farol aí para o nosso agro. Força, Patrone, conta sempre comigo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.